Boa noite, meu nome é Camila. Eu sou recepcionista numa loja de materiais de construção e pego o ônibus todo dia para voltar para casa, num ponto de ônibus numa rodovia urbana que corta a cidade. É um lugar meio isolado, com uma cobertura de metal enferrujada, um banco de concreto e uma placa que mal dá para ler. À noite, o movimento é fraco, só alguns carros passando rápido e o barulho dos pneus no asfalto. O ar tem aquele cheiro de poeira misturado com fumaça de diesel e a luz do poste pisca, deixando tudo meio na penumbra. Eu estava acostumada com a rotina, esperando o ônibus das 9, até que uma mulher começou a aparecer no ponto e algo sobre ela me fez sentir um medo que eu nunca expliquei. Ela surgiu numa noite qualquer por volta das 8h30. Eu estava sentada no banco, olhando o celular, quando vi uma sombra se aproximar. Era uma mulher, talvez na casa dos 30 anos, com o cabelo solto, uma blusa leve e uma bolsa de pano pendurada no ombro. Ela parou a uns metros do ponto, sem sentar, só olhando para a rodovia, como se estivesse esperando algo além do ônibus. Boa noite, eu disse por educação, mas ela não respondeu. Só virou a cabeça de lado, como se tivesse ouvido, mas não quisesse reagir. O cheiro no ar mudou, de repente, para algo mais doce, como flores murchas, que parecia vir dela. Achei estranho, mas não comentei, pensando que era só o vento trazendo algum odor da vegetação ao redor. Ela voltou na noite seguinte, no mesmo horário, no mesmo lugar. Dessa vez sentou no banco, a uns 2 metros de mim, com a bolsa no colo. Não falava, não mexia no celular, só olhava para frente, com as mãos cruzadas. O cheiro de flores murchas estava mais forte, e agora vinha com um som, um leve tamborilar, como se ela estivesse batendo os dedos na bolsa, mas as mãos dela estavam paradas. Tentei puxar conversa, perguntando se ela pegava o mesmo ônibus que eu, mas ela só balançou a cabeça, sem dizer nada, e continuou olhando para a rodovia. Quando o ônibus chegou, ela não subiu. Só ficou lá, sentada, como se não tivesse intenção de ir a lugar nenhum. E isso virou rotina. Toda noite lá estava ela, sempre às 8h30, sempre no mesmo canto do banco. Eu comecei a reparar em detalhes. A blusa dela era sempre a mesma, azul clara, com uma mancha pequena no ombro que parecia crescer a cada dia. Os olhos dela eram fundos, como se ela não dormisse. E o tamborilar na bolsa nunca parava, mesmo quando ela não mexia as mãos. O cheiro de flores murchas era constante e às vezes parecia misturado com algo mais pesado, como terra úmida. Uma noite, tentei ser mais direta. "Você mora por aqui?" perguntei. Ela virou para mim pela primeira vez e disse com uma voz tão baixa que quase não ouvi: "Não importa onde eu moro, você já está aqui." O jeito que ela falou, como se soubesse algo sobre mim, me fez levantar e ir para o outro lado do ponto. Conversei com um colega de trabalho, o Fábio, que também pegava ônibus naquele ponto às vezes. Contei sobre a mulher, o tamborilar, o cheiro. Ele disse que nunca viu ninguém assim, mas sugeriu que podia ser uma moradora de rua que usava o ponto para descansar. "Mas Camila, se ela te incomoda, chama a polícia, melhor não arriscar." Eu não queria exagerar, mas o desconforto só aumentava. Comecei a notar que quando ela estava no ponto, o poste piscava mais e o ar parecia mais frio, mesmo nas noites quentes. Uma vez, vi ela mexer na bolsa e algo caiu no chão. Um pedaço de pano, com um bordado que parecia um nome, mas ela pegou rápido antes que eu pudesse ler. A gota d'água veio numa noite em que o ônibus atrasou. Tava só eu e ela no ponto, e o tamborilar estava mais alto, quase como um batido de coração. O cheiro de flores murchas estava insuportável, e agora vinha com um som novo, como um sussurro, que parecia vir da bolsa dela. Eu não aguentei.
O que está acontecendo? Por que você está sempre aqui? Perguntei com a voz tremendo. Ela levantou os olhos e pela primeira vez vi o rosto dela claramente. Pálido, com olheiras que pareciam cavadas. Ela disse: "Você já viu." Ela apontou para a rodovia. "Você só não quer lembrar." Antes que eu pudesse responder, ela se levantou, deixou a bolsa no banco e caminhou para a beira da rodovia, como se fosse atravessar. Um carro passou rápido e quando olhei de novo, ela tinha sumido. Fiquei olhando para a bolsa, com o coração na boca. O tamborilar tinha parado, mas o cheiro de flores murchas ainda estava lá. Abri a bolsa com as mãos tremendo, e dentro tinha um monte de panos, todos bordados com nomes diferentes. Um deles tinha o meu nome, Camila, escrito em linha vermelha, com a mesma mancha que eu via na blusa dela. Peguei o pano e corri para o ônibus, que chegou logo depois. No dia seguinte, levei o pano para a polícia e contei tudo. Eles checaram as câmeras do ponto, mas a imagem dela estava borrada, como se a lente tivesse embaçada. O endereço que ela deu uma vez, quando pedi identificação, não existia. A polícia guardou o pano para análise, mas nunca me deu retorno. Falei com uma amiga, a Márcia, que mora perto da rodovia. Mostrei a foto do pano que tirei com o celular e ela ficou quieta. "Camila, já ouvi histórias de gente que aparece nesses pontos de ônibus à noite, como se estivesse esperando alguém. Deixam coisas assim com nomes. Ninguém sabe por quê." Eu parei de pegar ônibus naquele ponto. Mudei minha rota. Comecei a pegar carona com o Fábio. Mas às vezes, quando passo por uma rodovia à noite, sinto aquele cheiro de flores murchas ou ouço um tamborilar que não explica. Ainda guardo a foto do pano no celular e me pergunto, por que o meu nome estava ali? O que ela queria que eu lembrasse? E pior, porque sinto que ela ainda está me esperando em algum ponto por aí. Bom, nessa história ainda me mexe comigo, e eu fico imaginando o que vocês acham. Deixe um comentário contando se já sentiram algo estranho num lugar comum, como um ponto de ônibus, ou o que pensaram da mulher. Boa noite. Meu nome é Renata. Eu trabalho como caixa numa lanchonete na praça de alimentação de um shopping no centro da cidade. É aquele tipo de lugar cheio de luzes brancas, com mesas de plástico, o barulho de talheres batendo e o cheiro misturado de pizza, hambúrguer, café. O movimento é intenso à noite, com famílias, adolescentes e gente saindo do trabalho, todos falando alto enquanto a música pop toca nos alto-falantes. Meu turno é das 3 da tarde até as 10 da noite, servindo lanches e lidando com filas que nunca acabam. Era um trabalho corrido, mas tranquilo, até que uma mulher começou a sentar sempre na mesma mesa. E algo sobre ela me fez sentir que aquele lugar não era tão seguro quanto parecia. Ela apareceu numa noite qualquer, por volta das 7. Era uma mulher de uns 35 anos, com cabelo curto tingido de loiro, óculos de armação fina e uma bolsa de ombro que ela mantinha no colo. Sentou numa mesa pequena, no canto da praça, perto da saída para o estacionamento. Não pediu nada, só ficou lá, com uma garrafa d'água que trouxe de fora, olhando para as pessoas como se estivesse catalogando cada uma. O shopping estava lotado, com o cheiro de fritura e o barulho de conversas, mas ela parecia alheia a tudo, com um caderno na frente, onde escrevia sem parar. Eu a vi do balcão, enquanto atendia clientes, e achei estranho, mas shopping atrai todo tipo de gente, então deixei para lá. O cheiro foi a primeira coisa que me incomodou. Não era a comida da praça, mas algo mais químico, como o álcool de farmácia, que parecia vir da direção dela. Era sutil, mas toda vez que eu passava perto para limpar uma mesa, o odor ficava mais forte, misturado com um toque de algo doce, como bala de hortelã. Ela voltou na noite seguinte. Mesma mesa,
mesma garrafa d'água, mesmo caderno. Dessa vez, notei que ela não escrevia o tempo todo. Às vezes, parava, olhava para mim por uns segundos e voltava para o caderno. O jeito que ela me encarava, como se estivesse me estudando, me deixou com um aperto no peito. Tentei sorrir por educação, mas ela não retribuiu. Só baixou os olhos e continuou escrevendo. Depois de uma semana, virou rotina. Toda noite lá estava ela, às 7 em ponto, na mesa 42, a mais afastada do balcão. O cheiro químico ficava mais forte e agora vinha com um som, um leve tique, como se ela estivesse batendo uma caneta no caderno, mas as mãos dela estavam paradas. Comecei a reparar em outros detalhes. A bolsa dela parecia pesada, como se tivesse algo além do caderno, e às vezes se mexia, como se algo dentro estivesse se ajustando. A garrafa d'água nunca parecia diminuir, e ela nunca pedia nada, nem no meu balcão, nem nas outras lanchonetes. Perguntei para o meu colega, o André, que limpava as mesas, se ele já tinha visto ela. "Tô de olho, Renata. Ela não come, não fala, só escreve. Tô achando esquisito", ele disse, franzindo a testa. Uma noite, enquanto limpava uma mesa perto, vi algo no caderno dela, de relance. Não eram palavras, mas números, escritos em colunas, com linhas traçadas entre eles, como um mapa ou código. Tentei não olhar muito, mas ela percebeu, fechou o caderno rápido e me lançou um olhar que fez meu estômago revirar. "Você tá curiosa, né?" Ela disse, com uma voz calma, mas fria, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. "Não, só limpando aqui", eu respondi gaguejando, e voltei para o balcão. O tique ficou mais alto depois disso, e o cheiro químico parecia grudar na minha roupa, mesmo depois de lavar. Falei com a gerente da lanchonete, a dona Sandra, e mostrei uma foto que tirei da mesa 42 com um celular, onde dava para ver o caderno dela, mesmo que desfocado. "Renata, shopping tem gente estranha. Se ela não está causando problema, deixa quieto. Mas se te incomodar, chama a segurança." Mas eu não conseguia deixar quieto. Comecei a notar que o tique só acontecia quando eu estava perto, e o cheiro químico parecia seguir a bolsa dela, como se algo dentro estivesse vazando. Uma noite, vi ela deixar a bolsa na cadeira por um minuto, enquanto ia ao banheiro. Não resisti. Me aproximei e olhei de longe. A bolsa estava entreaberta, e dentro tinha algo brilhante, como vidro, mas com um líquido escuro que se movia, como se estivesse vivo. O ponto de virada veio numa noite em que o shopping estava mais vazio, por causa de um feriado. Ela chegou no horário de sempre, sentou na mesa 42, mas dessa vez não abriu o caderno. Só ficou lá, com a bolsa no colo, olhando para mim enquanto eu atendia no balcão. O tique estava mais alto, quase como um relógio, e o cheiro químico era tão forte que um cliente até reclamou. Resolvi confrontá-la. Fui até a mesa, com o André me olhando de longe, e disse: "Desculpa, mas você está aqui toda noite, sem pedir nada. Tá acontecendo alguma coisa?" Ela levantou os olhos, com um sorriso que não parecia humano, e disse: "Você já está vendo, Renata. Só falta entender." Ela abriu a bolsa, tirou um frasco de vidro com aquele líquido escuro e colocou na mesa. "Quer saber o que é?" perguntou, inclinando a cabeça. Eu recuei, com o coração disparado. "Não, eu só quero que você pare de me olhar assim", falei, quase sem voz. Ela riu, baixo, guardou o frasco e disse: "Você vai querer saber." Então pegou a bolsa e saiu, deixando o caderno na mesa. Esperei ela sumir no corredor do shopping antes de me aproximar. O caderno estava aberto, com uma página cheia de números e uma frase escrita no topo: "Renata, 21h47. Era a hora exata que eu estava ali. Peguei o caderno, com as mãos tremendo, e corri para o André,
Mostrei a página e ele chamou a segurança na hora. A segurança revisou as câmeras, mas o rosto dela estava desfocado, como se ela soubesse onde ficar para evitar as lentes. O endereço que ela deu uma vez, quando pedi identificação para um sorteio da lanchonete, não existia. A polícia veio, levou o caderno para análise, mas nunca me deu retorno. Perguntei para os outros funcionários da praça e uma garota da lanchonete ao lado, a Larissa, disse algo que me deixou pior. Renata, já vi uma mulher assim há uns anos. Ficava numa mesa, escrevendo, olhando para as pessoas. Sumiu do nada, mas deixou um frasco na mesa igual o que você viu. Ninguém sabe o que era. Eu pedi para mudar de turno. Comecei a trabalhar só de dia. Um mês depois, saí da lanchonete e arrumei um emprego numa floricultura, onde o cheiro é só de flores frescas. Mas às vezes, quando passo por um shopping ou pego um caderno qualquer, sinto aquele cheiro químico de novo, ou ouço um tique que não explica. Ainda guardo a foto da página do caderno no celular, com o meu nome e aquela hora. O que ela estava escrevendo? Por que meu nome estava lá? E pior, o que tinha naquele frasco que ela queria que eu soubesse? Ei, essa história ainda me dá arrepios e eu fico pensando no que vocês sentiriam numa situação assim. Deixe um comentário contando se já repararam em alguém estranho num lugar cheio ou o que acham da mulher da mesa 42. Histórias como essa sempre me fazem querer ouvir o que vocês têm a contar. Boa noite. Meu nome é Daniela. Eu sou bilheteira num pequeno cinema de bairro, daqueles antigos, com uma única sala, cadeiras de veludo vermelho que rangem e um projetor que faz barulho como se fosse tossir a cada filme. O cinema fica numa rua calma, com lojas de esquina e um bar que lota à noite. O cheiro lá dentro é uma mistura de pipoca queimada, carpete velho e aquele ar-condicionado que nunca gela o suficiente. Trabalho no turno da noite, vendendo ingressos para sessões que começam às 7 e terminam por volta das 11. É um lugar nostálgico, onde vêm casais, famílias e alguns solitários que gostam de filmes clássicos ou lançamentos que não chegam aos shoppings. Eu adorava o clima, até que um homem começou a sentar sempre no último lugar da última fileira, e algo sobre ele transformou aquele cinema num lugar que eu não reconhecia mais. Ele apareceu numa noite qualquer, numa sessão de um drama independente que mal lotou meia sala. Era um cara de uns 40 anos, magro, com o cabelo penteado para trás e uma jaqueta de couro que parecia grande demais. Comprou o ingresso sem dizer muito, só apontou para o filme no cartaz e pagou em dinheiro, com notas amassadas que ele tirou de um bolso embolado. "Última fileira, por favor", disse, com uma voz grave, quase sussurrada. Entreguei o ingresso e ele entrou sem olhar para trás. A sessão era tranquila, com umas 15 pessoas espalhadas pelas cadeiras. Quando fui dar uma olhada na sala, como faço às vezes, para checar se está tudo certo, vi ele lá, no último lugar da fileira 12, olhando fixo para a tela sem mexer um músculo. O cheiro foi a primeira coisa que me incomodou. Não era pipoca ou carpete, mas algo mais seco, como poeira de giz, misturado com um toque de metal, como se ele tivesse mexido em moedas velhas antes de vir. O odor parecia ficar mais forte perto da fileira dele, mas não comentei nada, achei que era só impressão. Ele voltou na noite seguinte, mesma sessão, mesmo lugar. Dessa vez notei que ele não comia pipoca, não tomava refrigerante, só ficava lá, com as mãos no colo, olhando a tela como se o filme fosse a única coisa no mundo. Quando saía, passava pelo balcão sem dizer nada, com aquele cheiro de poeira e metal atrás dele. Depois de uma semana, comecei a ficar atenta. Ele vinha toda noite, sempre para o mesmo filme, sempre na fileira 12, a 110. Não mudava, mesmo quando o filme trocava. Era como se o filme não importasse, só o lugar. O cheiro de poeira estava mais forte e agora vinha com um som, um leve estalar, como se ele estivesse mexendo em algo pequeno nas mãos. Talvez uma caneta ou um chaveiro. Mas, quando eu olhava,
As mãos dele estavam paradas, sempre no colo. Tentei puxar conversa uma vez enquanto vendia um ingresso. Gostou do filme? Tá vindo toda noite, falei, sorrindo. Ele me olhou, com olhos que pareciam fundos demais para a luz fraca do saguão, e disse: não é o filme, é o lugar. E saiu, deixando cheiro e um frio na minha nuca. Conversei com o projetista, o Márcio, que cuidava da sala e do som. Contei sobre o cara, o assento fixo, o cheiro. Ele riu no começo, disse que era só um excêntrico, mas prometeu ficar de olho. Naquela noite, durante a sessão, o Márcio foi até a cabine de projeção, que tem uma janelinha para a sala, e me mandou uma mensagem. Daniela, o cara tá olhando pro teto, não pra tela. Tô achando esquisito. Fui até a porta da sala, dei uma olhada e lá estava ele, cabeça inclinada para trás como se estivesse estudando algo nas vigas do teto. O estalar estava mais alto e agora parecia vir de cima, não dele. Quando a sessão acabou, ele passou por mim e juro que ouvi ele murmurar: "Tá quase na hora." Comecei a reparar em mais coisas. A cadeira 10 da fileira 12 estava diferente. O veludo parecia mais gasto, como se alguém tivesse esfregado algo com força, e tinha um cheiro mais forte ali, como se a poeira e o metal estivessem impregnados no tecido. Uma noite, enquanto limpava a sala depois da sessão, encontrei algo debaixo da cadeira. Um pedaço de metal, pequeno, como uma tampa de caneta, mas com bordas afiadas e uma gravação estranha, como um símbolo que não reconheci. Guardei no bolso, pensando em mostrar para o Márcio, mas o cheiro de metal ficou na minha mão o dia todo, mesmo depois de lavar. Falei com a dona do cinema, a dona Clara, que cuidava da administração. Mostrei o pedaço de metal e contei sobre o cara. Ela ficou séria, disse que já teve clientes estranhos antes, mas nenhum que voltasse toda a noite para o mesmo lugar. Daniela, se ele tá te incomodando, chama a segurança, mas não confronta sozinha. Eu não queria confrontar, mas também não conseguia ignorar. O estalar agora vinha mesmo com a sala vazia, como se o teto estivesse rangendo sozinho. O cheiro de poeira e metal se espalhava pela sala, e às vezes eu via a sombra se movendo nas vigas, mas quando olhava com a lanterna não tinha nada. A gota d'água veio numa noite em que a sessão estava quase vazia, só ele e mais 2 pessoas. Eu estava no balcão e o Márcio na projeção. Ele me mandou uma mensagem: "Daniela, vem para a cabine agora." Corri para lá e ele apontou para a janelinha. O cara estava de pé, na frente da cadeira 10, com uma lanterna pequena, apontando para o teto. O estalar estava alto, como se algo estivesse se soltando. "O que ele está fazendo?" perguntei. O Márcio balançou a cabeça sem saber. Decidi entrar na sala, com o coração batendo forte. "Senhor, tá tudo bem?" chamei da porta. Ele virou a cabeça devagar e disse, com a voz calma demais: "Você já sentiu, Daniela? Tá no ar." Ele apontou para cima, pro teto, e desligou a lanterna. A sala ficou escura, só com a luz do projetor, e o estalar parou. Quando as luzes acenderam, ele não estava mais lá. Corri para a fileira 12 e a cadeira 10 tinha algo novo. Um corte no encosto, como se alguém tivesse usado uma faca, e dentro do corte havia outro pedaço de metal, igual ao que achei antes, com o mesmo símbolo. O cheiro de poeira e metal estava insuportável, e o teto acima da cadeira parecia rachado, como se algo tivesse sido mexido. Chamei a dona Clara e a segurança, mostrei o metal, o corte. Eles chamaram a polícia, que veio na manhã seguinte. Revisaram as câmeras, mas o rosto dele estava borrado, como se ele soubesse evitar as lentes. O nome que ele deu, Eduardo, não batia com nenhum registro, e o endereço era falso. A polícia levou os pedaços de metal para análise, mas nunca me contaram o que eram. A dona Clara mandou consertar a cadeira e checar o teto, que estava com uma rachadura maior do que parecia. Um engenheiro disse que era só desgaste, mas eu não acreditava. Parei de trabalhar no turno da noite, pedi para ficar só nas sessões da tarde. Mudei para um emprego numa papelaria, onde o único barulho é o da impressora. Mas às vezes, quando passo por um cinema ou sinto um cheiro de poeira
Ouço aquele estalar de novo, como se o teto fosse ceder. Ainda guardo a foto do metal no celular, com aquele símbolo que não entendo. Por que ele escolheu aquela cadeira? O que tinha no teto que ele queria tanto? E pior, por que ele disse que eu já tinha sentido? Ei, essa história ainda me deixa inquieta, e eu adoraria saber se vocês já passaram por algo que parecia fora do lugar num cinema ou outro canto comum. Conta aí nos comentários o que acharam do cara da fileira 12 ou se já sentiram algo assim. É isso que me motiva a compartilhar mais histórias como essa.